Bom, vamos retomando, então, retornando aos trabalhos. Nós queríamos só passar algumas informações com relação à dinâmica dos trabalhos, né, daqui para frente, porque muita gente está com dúvidas se o professor Boll ficará ou não. O professor Boll permanecerá conosco até o final da atividade. Seguindo a programação, então, nós teremos agora, né, a discussão, uma mesa redonda, composta por mim e o professor Jefferson Mainardes, discutindo as contribuições de Stephen Boll para a pesquisa educacional no contexto brasileiro. Terminaremos às 12h30, regressaremos às 14 horas. Das 14 às 15h30, teremos mesas simultâneas que irão acontecer aqui nos 3 auditórios. Então, a primeira mesa, né, mesa 1, currículo, mesa 2, política educacional e mesa 3, formação de professores. Então, os participantes terão a possibilidade de fazer a escolha de qual GT gostariam ou querem ou desejam participar e seguir as discussões. Então, todas essas discussões serão pautadas a partir das obras de Stephen Boll, né, que foram já previamente definidos e estabelecidos. No site, quando vocês fizeram a inscrição, haviam alguns textos preliminares que pudessem, né, que podem orientá-los na discussão do período da tarde. A ideia, então, é que a gente possa ter as leituras de diferentes pesquisadores acerca dessas obras e depois, regressando às 16 horas até às 18 horas, faremos, então, uma plenária com síntese dessas discussões dos GTs e o encerramento com a análise final do professor Stephen Boll. Então, ele estará aqui participando conosco durante todo o evento e fará o encerramento, então iniciou as atividades e também fará um fechamento das suas percepções acerca das discussões e debates das suas obras. Tá? Então, regressamos novamente. Muito obrigada. Bom dia a todos. Eu, inicialmente, gostaria de agradecer o convite para participar dessa mesa e também parabenizar a Unicamp pela iniciativa e também os professores Antônio Carlos e Débora pela organização do evento. Então, a minha apresentação, que eu farei aqui, vou fazer alguns cortes para que nós possamos nos manter dentro do tempo. Ela se baseia principalmente em 2 textos que eu escrevi com o professor Luiz Armando Gandim, e também, que eu cito aqui, um texto de uma revista, London Review of Education, que será publicado agora em 2013, que traz um conjunto de reflexões de autores que utilizam, que debatem e utilizam as ideias de Boll. E também se baseia num levantamento das obras, das publicações e das pesquisas brasileiras que usam as ideias de Boll, que está disponível nesse site. Também, para entender o pensamento do professor Stephen Boll, eu creio que essa entrevista que ele concedeu a Carolina Yuneman também é bastante interessante. Então, no Brasil, as ideias de Stephen Boll começaram a ser empregadas por pesquisadores brasileiros a partir do final da década de 90. Então, esses autores que estão citados aqui, eles citavam os textos de Boll sobre a escolha da escola pelos pais, a recontextualização do discurso, micropolítica da escola, performatividade e abordagem do ciclo de políticas. E, atualmente, as ideias de Boll têm sido empregadas por pesquisadores de diferentes universidades brasileiras, e o trabalho dele ganhou destaque principalmente em virtude da disseminação da abordagem do ciclo de políticas. Então, a partir de agora, né, no momento atual, nós temos estudos, autores que utilizam a abordagem do ciclo de políticas, autores que utilizam a ideia de política como texto, política como discurso, redes sociais e políticas, performatividade, participação do setor privado no setor público, micropolítica e outras ideias que também são utilizadas. A abordagem do ciclo de políticas, ela começou a ser utilizada em textos de pesquisadores brasileiros
a partir da década de 2000. Então, esses autores que eu coloquei aqui, professora Alice Lopes, que também está participando do evento, e outros autores começaram a utilizar essa abordagem. Atualmente, no levantamento que eu tenho tentado fazer, nós temos, é claro que sempre é um número não exato, porque às vezes há uma certa dificuldade em obter esses dados, principalmente de teses e dissertações. Mas um livro que se baseia na abordagem do ciclo de políticas, mas também 12 capítulos, 40 artigos de periódicos, 26 teses, 49 dissertações. Aqui aparece o ano em que esses trabalhos, principalmente o ano em que as teses e dissertações foram defendidas e as instituições. Então, nós temos, assim, a UERJ concentrando o maior número de trabalhos, também a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Federal do Rio de Janeiro, a PUC do Rio de Janeiro e assim por diante. Então, as ideias de Boll, elas oferecem, referindo-se a Miranda 2011, referindo-se à abordagem do ciclo de políticas, argumenta que Boll oferece uma caixa de ferramentas para análise da política educacional. Na realidade, as ideias de Boll são amplas e sofisticadas, podendo ser empregadas por diferentes pesquisadores de uma variedade de campos, para além da política educacional e da sociologia da educação. As ideias, de modo geral, pode-se considerar que a abordagem do ciclo de políticas tem contribuído para a elevação da qualidade da pesquisa sobre políticas educacionais e curriculares no Brasil, principalmente por fundamentar uma análise em uma perspectiva abrangente, que são os contextos de influência, produção do texto e contexto da prática, bem como inspirar uma análise que contempla o espaço escolar e o social como espaços de produção de sentido sobre as políticas, da criação e recriação das políticas oficiais, e não apenas como espaços de implementação de políticas. Além disso, a abordagem do ciclo de políticas tem contribuído para superar a ideia de que as rearticulações apenas ocorrem quando a política chega à escola. A abordagem do ciclo de políticas permite ao pesquisador focalizar essas rearticulações e embates em cada um dos seus contextos, desde onde a política é gestada, passando pela produção do texto até a sua chegada ao local onde os agentes, os sujeitos a vivenciam. No campo da política educacional, uma parcela de estudos sobre implementação de políticas busca identificar como a política oficial estava sendo aplicada no contexto da prática, ou seja, quanto mais próximo ou distante a prática se situava em relação ao texto oficial. Uma das razões que tem levado, na minha análise, que tem levado os estudos brasileiros de política educacional a basearem-se em modelos lineares é o fato de que a literatura em língua portuguesa sobre referenciais teórico-metodológicos para a análise de políticas é ainda escassa. Então, nós temos, assim, outras línguas, como a língua inglesa, a língua francesa, uma série de textos que discutem, que propõem modelos de análise e abordagens para análise de políticas. Então, no nosso caso, nós temos um acesso um pouco mais limitado a referenciais que são constituídos por teorias de gramática forte. Então, a abordagem do ciclo de políticas, nesse contexto, surgiu como uma possibilidade de análise mais ampla e fundamentada, até porque, em virtude do número mais reduzido de abordagens, essa abordagem acaba sendo aceita e utilizada por um grupo maior de pesquisadores. No entanto, o seu emprego, da abordagem do ciclo de políticas, é complexo e demanda uma série de cuidados e desafios. Então, eu buscamos listar aqui uma lista das limitações. Uma primeira limitação que eu percebo é a utilização restrita
das obras. Então, como o professor Gandim falou, nós temos 20 textos, até se vocês puderem circular essa lista que eu passei aí, né, embora esteja na internet. Nós temos 20 textos do Boll traduzidos para o português, temos 3 entrevistas, 6 resenhas, né? Mas, na verdade, a produção dele é muito mais ampla. Então, agora, para o encerramento da Amped, quem estava lá, né, na Amped, nós, para a apresentação dele na Amped, eu fiz uma conferência e nós observamos aqui 119 livros, 89 capítulos, 141 artigos e 13 livros como organizador. Então, uma primeira limitação refere-se ao fato de que a maior parte dos pesquisadores brasileiros tem explorado de forma mais intensa os trabalhos de Boll traduzidos para a língua portuguesa e para o espanhol, e ainda textos de comentadores de Boll. A produção dele é bastante ampla e há ainda poucos textos traduzidos para o português, o que configura um uso limitado do pensamento desse autor. Então, a abordagem do ciclo de políticas constitui-se apenas em um aspecto das contribuições de Boll para o campo da sociologia da educação e das políticas educacionais. Além do aprofundamento da abordagem metodológica do ciclo de políticas, Boll tem construído um denso referencial teórico que inclui conceitos como performatividade, novo gerencialismo, escolha da escola pelos pais, reformas educacionais, educação global ou globalizada, redes políticas na formulação de políticas, a privatização da educação, entre outros. Uma segunda limitação que eu gostaria de destacar aqui é que o professor Boll teve assim uma grande evolução no seu pensamento, uma grande expansão das suas ideias. Ao formular a abordagem do ciclo de políticas, Boll indicava que ele se baseava em uma perspectiva pós-estruturalista. Mais recentemente, em 2007, ele afirmou que seu trabalho sobre a privatização ou privatizações no Reino Unido envolveu o uso de uma variedade de instrumentos analíticos para entender, interpretar e começar a explicar o fenômeno. Esses instrumentos são de 3 tipos e são empregados de forma autoconsciente e como uma tentativa de prover um referencial metodológico que é ontologicamente flexível e epistemologicamente pluralista, e um conjunto de conceitos analíticos que são potentes e maleáveis. Boll indica nesse livro de 2007 que tais conceitos são, respectivamente, discursivos, estruturais e interpretativos, os quais permitiram explorar as complexas interações de relações sociais, econômicas e discursivas, sem assumir a necessária predominância de uma delas. Boll também tem indicado que suas pesquisas se baseiam na Policy Sociology, na qual os conceitos, ideias e pesquisas sociológicas são usados como instrumentos para fazer sentido da análise da política. Em alguns casos, essas ideias e conceitos constituem-se em dispositivos heurísticos e não como bases definitivas de como as coisas são, mas como para pensar sobre como as coisas podem ser. Do ponto de vista epistemológico, as pesquisas atuais de Boll, baseadas no pluralismo, possibilitam a utilização de conceitos e autores de diferentes perspectivas epistemológicas e ainda a incorporação de questões que são essenciais para a compreensão das políticas atuais, tais como performatividade, novo gerencialismo, redes de políticas, mudanças no papel do Estado, relações de público e privado, que é um pouco disso que ele apresentou aqui na palestra. A Theory of Policy Enactment, ou a política em ação, ou a encenação das políticas, que está nesse livro de 2012, também será discutido à tarde, né? How Schools do Policy, fundamenta a análise do contexto da prática, expandindo as ideias que foram indicadas nos textos iniciais sobre o ciclo de políticas. Eu procurei analisar um pouco o ciclo de políticas porque é uma parte do trabalho dele que é mais usada entre nós. Então, uma das ideias centrais da Theory of Policy Enactment é que as políticas são feitas pelos e para os professores.
Eles são os sujeitos e os objetos das políticas. E, portanto, o contexto da prática, que é bastante investigado aqui entre nós, no contexto da prática, em que as políticas ganham no contexto da prática que as políticas ganham sentido, em que elas são mediadas, disputadas e às vezes ignoradas ou rejeitadas. O ideal, sem dúvida, seria que os pesquisadores que utilizam as ideias de Ball buscassem acompanhar as evoluções do seu pensamento, buscando incorporar suas ideias e posicionamentos atuais. Então, essa seria assim, a segunda limitação. A terceira limitação se refere à ausência de considerações sobre o papel do Estado na configuração de políticas e mudanças do papel do Estado. Então, vejam como o pensamento dele é assim, sempre em uma forma crescente. Na palestra de hoje, ele mostrou, então, que o Estado não é suficiente para que nós possamos compreender o processo de formulação de políticas. É necessário que nós tenhamos que olhar as redes sociais e políticas, tenhamos que olhar outros aspectos como a influência do setor privado e toda essa análise das relações e da influência do conjunto muito amplo de influências que afetam o processo de formulação de políticas. Mas essa terceira limitação, que pode ser observada nos nossos estudos brasileiros, está relacionada à terceira e refere-se também à ausência de considerações sobre o papel do Estado na configuração das políticas que nós analisamos aqui no Brasil. Em seus últimos trabalhos, Ball tem evidenciado as mudanças no papel do Estado e suas relações com a formulação de políticas educacionais atuais, principalmente em suas reflexões acerca do neoliberalismo e das vinculações do setor público com o setor privado. E, por último, uma quarta limitação, a ausência da explicitação da perspectiva epistemológica e do posicionamento epistemológico. Aqui eu não tenho tempo de falar sobre todas essas ideias, mas aqueles que tiverem interesse podem acessar esse site da Rede Latino-Americana de Estudos Epistemológicos em Políticas Educativas. Essa quarta limitação refere-se ao fato de que o professor Ball defende o uso reflexivo e crítico das teorias. Em alguns casos, a abordagem do ciclo de políticas e outros conceitos de Ball são utilizados sem a explicitação de um posicionamento crítico e reflexivo. Em tais circunstâncias, as contribuições dele parecem ser empregadas mais como um recurso metodológico, que não é a proposta dele, que é sempre a articulação entre teoria e metodologia, sem a incorporação na análise das contribuições do autor, de Ball, para a realização de pesquisas mais amplas, aprofundadas em uma perspectiva crítica. O conjunto de ideias da abordagem do ciclo de políticas e as ideias atuais de Ball oferecem elementos para uma análise crítica das políticas educacionais, uma vez que Ball questiona o tempo todo o modelo neoliberal, privatista e excludente das políticas atuais e demonstra uma preocupação com as consequências positivas e negativas das políticas educacionais atuais para as classes sociais. Apesar disso, alguns pesquisadores que utilizam o ciclo de políticas evidenciam um posicionamento epistemológico acrítico ou, pelo menos, aparentemente crítico. Então, no âmbito dessa rede que eu coordeno junto com um professor argentino, dessa rede latino-americana de estudos epistemológicos, temos considerado a relevância, a necessidade, a importância da explicitação da perspectiva epistemológica, que se refere a uma teoria geral em termos de Glasser e Strauss, que é o livro sobre a Grounded Theory, e do posicionamento epistemológico. Então, a perspectiva epistemológica se refere a um quadro geral mais amplo, a um referencial mais amplo, como marxismo, pós-estruturalismo, estruturalismo, pluralismo, enquanto que o posicionamento epistemológico se refere a uma teoria mais substantiva e que se refere, então, a como o posicionamento do pesquisador frente ao seu objeto, que pode ser um posicionamento crítico radical, um posicionamento neoliberal, um posicionamento
epistemológico institucionalista ou uma lista bastante variada de posicionamentos que temos identificado nas pesquisas que fazemos sobre a produção da política educacional, sobre a pesquisa de políticas no Brasil. É interessante que nessa entrevista que ele deu a Carolina Yuneman, que está lá no YouTube, né, Ball afirma que está o tempo todo preocupado com a justiça social e igualdade, e de modo particular com os processos que ocorrem no nível micro e nas práticas cotidianas, e que produzem ou reproduzem processos de exclusão, marginalização e o aumento das desigualdades sociais, que afetam a saúde, o bem-estar, as oportunidades e as possibilidades das pessoas se desenvolverem e florescerem, desabrocharem, vamos assim dizer. Nos trabalhos de Ball, pode-se identificar uma preocupação central com questões de classe social e política educacional e com suas inter-relações, bem como pelas formas pelas quais as políticas educacionais contribuem ou interrompem processos de exclusão social. E algumas vezes, nos trabalhos brasileiros que usam o ciclo de políticas ou os trabalhos de Ball, nós não vislumbramos, nós não visualizamos esse posicionamento epistemológico. É claro que cada pesquisador pode definir o seu posicionamento, mas se fosse possível manter uma coerência entre a pesquisa que fazemos e o trabalho as ideias que dão base a esse nosso trabalho, seria mais coerente que esses trabalhos explorassem mais, evidenciassem mais o caráter excludente, o caráter prejudicial das políticas, as consequências negativas das políticas para as pessoas, para o agravamento das desigualdades sociais. Rapidamente, eu gostaria de falar alguns desafios. O primeiro deles refere-se ao questionamento acerca do emprego, da transposição para o contexto brasileiro de ideias e teorias desenvolvidas no contexto de um país central, economicamente e socialmente mais desenvolvido. Então, os pesquisadores brasileiros podem incluir em seus trabalhos algumas justificativas sobre as suas opções e indicar possíveis adaptações e recontextualizações realizadas na aplicação dessas ideias e teorias. Um segundo desafio, que é o de realizar análises mais aprofundadas, mais analíticas e mais densas. O segundo desafio refere-se ao fato de que os trabalhos de Ball inspiram análises mais amplas e sofisticadas, um trabalho mais analítico que descritivo, e a elaboração de conceitos a partir dos dados, porque o tempo todo o professor Ball está criando conceitos, elaborando ideias, entrecruzando teorias. Isso implica realizar análises mais aprofundadas do que temos feito e a redação de relatórios de pesquisa mais originais e mais criativos. Vou cortar um pouco do que eu tinha pensado aqui, mas o terceiro desafio é o da realização de uma análise mais cosmopolita. O terceiro desafio refere-se à abrangência dos estudos de políticas educacionais realizados no Brasil. Ball, no livro de 2012, indica que, apesar das intensas discussões e debates sobre globalização, geralmente as pesquisas sobre política educacional concentram-se na análise do Estado-nação dentro do paradigma política de governo ou de governos específicos, sem comparações mais abrangentes. Ainda, segundo ele, faltam instrumentos e perspectivas que subsidiem uma análise sociológica das políticas que seja mais cosmopolita. E aí ele se baseia em Beck para falar desse conceito de cosmopolitização. Desse modo, os pesquisadores das políticas educacionais são desafiados a desenvolver pesquisas fundamentadas nos princípios da cosmopolitização e na resposta a questões mais abrangentes sobre as finalidades sociais das políticas e de análises mais abrangentes sobre seus resultados e consequências. Então, é um estudo assim, muito breve, muito simples, do que algumas reflexões de como no Brasil nós temos recebido e trabalhado com as ideias do Ball,
mas por isso que eu acho importante esse momento de debate, importante as pessoas que estão aqui ou que estão nos acompanhando possam ver como ele constrói seu raciocínio, como ele pensa a pesquisa, porque esses números que eu apresentei aqui, eles são, eu diria assim, significativos, e há um interesse muito grande. Então, assim, eu acho que toda semana, mais ou menos, alguém me escreve dizendo alguma coisa, perguntando alguma coisa. Aqui desse auditório mesmo, algumas pessoas já tive contato, né? Escrevendo alguma coisa, perguntando alguma coisa sobre o ciclo de políticas ou sobre o trabalho do BOL. Então, tem um impacto, mas, por outro lado, é algo que precisa ser mais aprofundado, mais discutido, porque nós temos que prestar muita atenção em algo que a professora Bernadette Gatti já disse e escreveu no passado, que é o uso acrítico de teorias críticas, que pode ser feito por nós ou por muitos pesquisadores. Então, eu agradeço a atenção de vocês. Obrigado. Bom, acho que temos, né, pela fala do professor Jefferson, muitos desafios, né, para que nós possamos pensar e, eu acho que, refletir a partir das concepções, teorias e conceitos que o professor Stephen Ball vem apresentando e contribuindo. Meu papel aqui, eu acho que vai ser mais de contextualizar, né, essa produção no Brasil, né, diante dos dados apresentados pelo professor Jefferson Maynardes. E para que nós possamos, né, para aqueles que estão chegando pela primeira vez ou recentemente tendo contato, né, com todo o trabalho, possa entender um pouco, acho que essa linha de pensamento e de articulação teórico-metodológica que o professor Stephen Ball vai constituindo ao longo desses anos, né? Então, nós podemos ver as principais contribuições para a pesquisa educacional, além do volume, né, teórico de trabalhos e pesquisas que usam ou se baseiam, né, nos princípios teóricos e metodológicos desenvolvidos pelo professor Stephen Ball, alguns campos que são, alguns deles, nós estaremos aqui no período da tarde fazendo esse debate e discussão. Então, nós podemos pensar hoje essa contribuição das pesquisas, né, educacionais aqui no Brasil, no âmbito não somente das políticas, né? Eu acho que o professor Ball e o Jefferson assinalam isso muito bem, né? Eu acho que o grande trabalho, enfim, a grande proposição e contribuição tem sido o ciclo de políticas, mas também o avanço da teoria ao longo desse período, né, ou dos últimos 15, 20 anos quase de trabalho. Então, podemos analisar também essas contribuições no campo da formação de professores, ou mesmo da formação continuada ou do trabalho docente, né? As contribuições no campo do currículo, especialmente na política educacional, também há algumas tentativas iniciais, né, que o professor Estela Miranda temos tentado fazer essas proposições com relação à educação comparada, e alguns trabalhos do final dos anos 90 do professor Stephen Ball fazem essa menção. Então, como podemos pensar os contextos, por exemplo, latino-americanos, temos o caso do Mercosul, ou dos grandes blocos econômicos e a influência no ideário e na formulação de agendas das políticas educacionais. E também as contribuições no campo da metodologia, ou mesmo da epistemologia das políticas educacionais. Acho que é importante destacar como essas teorias, ou como os trabalhos do professor Stephen Ball chegam ao Brasil e vão bem de encontro a tudo que foi exposto e dito aqui no início, né, pela sua rica fala, rica exposição. Então, a gente pensar um pouco esse contexto brasileiro, porque essas contribuições e todas essas teorias ou princípios teóricos, metodológicos ou analíticos nos fazem pensar a respeito das consequências, né, do processo, tanto da globalização quanto do neoliberalismo aqui no Brasil, e como pensar esses diferentes campos e os resultados e efeitos de uma dinâmica econômica ou de mercado acerca da dinâmica da escola pública, né, particularmente, ou das questões político-educacionais.
Então, se nós pensarmos no Brasil, nós estamos vivendo um momento, né, vivemos aí princípios dos anos de 1990, 2000, uma intensificação desse processo de globalização, essa participação do Brasil, né, diante dos acordos internacionais, e uma inquietação aí de muitos governos, né, com os princípios de reforma do Estado e, consequentemente, da educação. Então, embora o professor Stephen Ball tenha ressaltado aqui em sua fala inicialmente, né, que essa não é, ou acaba não sendo, né, esse foco, e que há uma necessidade de superação da política, de análise das políticas a partir da estrutura do Estado e de governo, né, as nossas inquietações acerca das políticas educacionais, elas passam inicialmente nesse momento acerca dessa relação existente sobre a reforma do Estado e as consequências para a educação e essa inserção do Brasil no processo de globalização e neoliberalismo nos anos 90. Então, nós vamos permeando, eu acredito que o trabalho e o levantamento que o professor Jefferson tem feito apontam isso, essa dinâmica das pesquisas e dos trabalhos que vão de encontro às inquietações como pesquisadores e como educadores do campo e da área, principalmente sobre as reformas educativas e as consequências no processo de gestão, financiamento e, particularmente, nos processos de avaliação e, recentemente, nos anos 2000, no processo de monitoramento que envolve a estruturação dos índices e das metas educativas também, né? Então, nós temos aí uma das principais características do processo de descentralização e centralização, que, como pesquisadores, né, procuramos ou estamos procurando sempre compreender essa dinâmica e o resultado e os efeitos desse processo nas práticas educativas, na formação de professores, na estruturação dos currículos e na formulação de políticas educacionais. Bom, o que nos chama a atenção, então, no Brasil e que vai de encontro às proposições feitas pelo professor Stephen Ball, né? Nós temos um cenário pós essas reformas, né, de ampliação ou de um discurso muito forte por parte dos governos de ampliação das oportunidades educacionais, ou seja, garante-se o acesso e a oferta, mas uma das grandes consequências, né, com diferentes níveis de conhecimentos ofertados para a população escolar, né? E também acho que um dos aspectos que nos chamam a atenção é esse papel do Estado pós-reforma, que é legislar, avaliar e, recentemente, também estabeleceu o monitoramento. E o que vai de encontro também a todos esses campos analíticos é o modelo adotado por muitos governos em suas gestões da escola eficaz, como nós vamos vendo, e analisando e acompanhando principalmente as produções aqui no estado de São Paulo, referentes aos trabalhos e às políticas, né, que mencionam as iniciativas da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo e de alguns municípios aqui, particularmente do estado de São Paulo, mas nós vamos vendo desdobramentos pelo Brasil. Então, esse eu acho que é o cenário que nós nos deparamos e vamos de encontro, né, à produção do professor Stephen Ball. E também, além de ressaltarmos a questão do neoliberalismo, acho que é importante a gente entender também esses efeitos do processo de globalização. Então, não somente essa reestruturação ou reforma do Estado brasileiro e tendo consequências iniciativas ou a formulação de problemas de governo e de agenda por parte dos governos, mas que efeito essa globalização vai ter. Então, eu trago aqui o Iane para nos ajudar a entender um pouco a profundidade dessas reformas e como o trabalho do professor Stephen Ball contribui para um olhar acerca da subjetividade e do entendimento do que, né, ele vai chamar também, né, nos trouxe aqui hoje, um processo de contestação. Então, o que a globalização interfere nesse processo? Então, Iane nos diz o seguinte, que a globalização tende a desenraizar as coisas, agentes e as ideias, sem prejuízo de suas origens, marcas de nascimento, determinações primordiais, adquirem algo de deslocado, genérico, indiferente. Tudo tende a desenraizar-se: mercadoria, mercado, moeda, capital, empresa, agência, gerência, know-how, projeto, publicidade, tecnologia. A despeito das marcas originais, da ilusão da origem, tudo tende a deslocar-se além das fronteiras, línguas nacionais, hinos, bandeiras, tradições, heróis,
santos, monumentos, ruínas. Aos poucos, predomina o espaço global em tempo principalmente presente. Então, nós vamos vendo um desmantelamento, né? E eu acho que o reforço de vários paradigmas, né, que vão surgindo decorrente desse desenraizamento, né, de coisas, gentes e de ideias. E exatamente é uma dessas proposições que os trabalhos do professor Stephen Ball, né, acabam destacando, né, e o que ele chamou hoje aqui de encontros perigosos. Então, como olharmos essa dinâmica da globalização e desse desenraizamento, né, diante desses encontros epistemológicos, teóricos, analíticos e da sociedade, né, global que nós vivemos mediante a esse processo do neoliberalismo. Portanto, falar das produções do professor Stephen Ball é recorrer também à importância da sociologia da educação crítica, no seu pensamento e nas análises que nós estamos fazendo ou estamos realizando aí a partir dos anos da década de 1990. E aí trazendo algumas referências, né, do livro que o professor Gandin, Stephen Ball e Apple acabaram de lançar recentemente, eu acho que eles trazem alguns elementos para que a gente possa pensar e refletir acerca da importância da sociologia da educação nos estudos envolvendo esses diferentes campos que eu já fiz menção. Então, acho que, no presente momento, a partir dessa dinâmica da globalização, do neoliberalismo, nós podemos analisar, né, e eu acho que os estudos e trabalhos do professor Ball refletem isso, que a sociologia da educação, portanto, se constitui como um campo de trabalho muito variado. Então, esse encontro, ou essa busca, né, de um refinamento, né, ou de uma delimitação teórico-metodológica que nós buscamos, né, ela é reflexo desse momento que nós estamos vivendo. Portanto, se torna um campo de trabalho variado, muitas vezes confuso, dinâmico, um pouco ilusório e invariavelmente conflituoso. Então, como pensarmos essas dinâmicas, muitas vezes com referenciais teóricos metodológicos que se contradizem ou se sobrepõem, ou que muitas vezes nos dão respaldo parcialmente para as nossas análises. Também marcada por fissuras teóricas, descontinuidades e disputas de paradigmas, né? Então, acho que essa é uma riqueza também, não só uma riqueza, mas um grande desafio como pesquisadores que nós nos deparamos. Também uma construção resultante de lutas ideológicas, práticas, marcadas por diferenças de poder e recursos. E procura responder às mudanças nas sociedades nacional e global, e também podemos dizer local, ou regional também. Portanto, né, o conhecimento, os autores expressam que o conhecimento das ciências humanas funciona politicamente e está intimamente implicado na gestão prática de problemas sociais e políticos. Então, é exatamente nessa lógica e no enfrentamento desses problemas sociais e políticos que as nossas produções se deparam, e a contribuição dos trabalhos do professor Stephen Ball nesse sentido, né, como compreender os resultados e os efeitos desses problemas sociais e políticos decorrentes do processo de globalização e de neoliberalismo, vivenciado no Brasil e em qualquer país do mundo, né? Então, vamos vendo que essa lógica econômica, né, tão firme e forte lá nos anos 90, ela vai encontrar, né, alguns percalços no meio do caminho recentemente, como nós estamos acompanhando a crise na Europa, a crise nos Estados Unidos, a crise em todos os cantos do mundo, né? Quer dizer, será que é um modelo que realmente deu certo ou sucumbiu pelas suas próprias contradições no processo? Então, acho que esse movimento, né, contraditório também nos faz pensar sobre esses problemas sociais e políticos, e daí também, eu acho que, né, as colocações do Jefferson, a essa dificuldade que nós temos em estabelecer essas redes teóricas e metodológicas que possam responder ou corresponder a todas essas perguntas e problemas que vamos efetivamente constituindo. Diante disso, nós podemos, né, o professor Jefferson já fez menção a esse trabalho, uma entrevista na revista Educação e Sociedade, com o professor Stephen Ball, no qual, né, tanto o Jefferson e a professora Maria Inês ali, que está ali presente, né, apresentam, portanto, essa entrevista
destacando algumas características da produção do professor Stephen Ball. Então, tem uma perspectiva desconstrucionista, então sentimos isso hoje na sua fala, a todo momento, né? O que ele diz, eu vim, né, aqui o que ele coloca o desafio, né, colocar junto as coisas e colocar junto essas ideias e junto essas proposições, e não necessariamente agregá-las de uma forma que se estabeleça um vínculo ou uma relação com um modelo de sociologia né, que vá se enquadrando, né, e sim procurando responder a todos esses problemas políticos e sociais. A sua produção também se caracteriza por análises críticas e articuladas ao contexto macrosocial. Então, os estudos de caso ou os estudos etnográficos do professor Stephen Ball vão de encontro, né, exatamente a compreendermos os efeitos, né, ou pensarmos no contexto da prática ou dos resultados, o que de fato se passa mediante os atores educacionais que estão envolvidos nessa lógica em todo esse processo. E, como já foi dito aqui também, possui uma concepção teórica pluralista, né, com diferentes conceitos e teorias. E aí é difícil a gente fazer essa síntese, né, porque existem vários teóricos que o influenciam. Então, vários trabalhos nessa entrevista, em outros trabalhos e produções, o professor Stephen Ball faz referência a vários teóricos do campo da sociologia da educação. Temos, acho que entre os principais expoentes, portanto, Michel Foucault, como foi citado aqui no período da manhã, principalmente, né, destacando as relações de poder e os discursos, né, que vão emergindo e vão sendo construídos ou desconstruídos, ou que expressam essa contestação. Basil Bernstein, né, com essa discussão da reconfiguração dos discursos, né, e, ao mesmo tempo, esse discurso pedagógico no campo visível e invisível, né, a pedagogia visível e invisível que Basil Bernstein nos coloca e nos ajuda a compreender. Max Weber, também dando um embasamento a respeito das questões envolvendo o campo da burocracia, da racionalização e da ação social. Bourdieu, né, destacando o capital cultural e a violência simbólica, e Karl Mannheim discutindo, né, a partir do historicismo, os fenômenos culturais, sociais e políticos como algo histórico, né? Então, a gente vai vendo que, por esses poucos, né, temos outros autores que o referenciam, né, que ele faz referência. Nós vamos vendo essa complexidade, né, dessa linha de pensamento do professor Stephen Ball, mediante esse olhar e as suas percepções acerca dos efeitos do neoliberalismo e também do processo de globalização a partir dos discursos, né? Então, acho que toda a contrariedade que existe, né, temos aí outras correntes e autores que irão destacar o ciclo de políticas, a performatividade de todos os outros conceitos trabalhados, mas eu acho que o que sempre fica muito claro nos estudos é essa preocupação com os discursos, como esses discursos adentram diferentes espaços e, pensando a partir do ciclo de políticas, como eles adensam do campo de um contexto de influência para um contexto de produção de texto e da prática e dos resultados e da estratégia política. Então, a partir do ciclo de políticas, nós podemos compreender como esses discursos vão entrando e entranhando, né, como ele mesmo colocou, com um movimento ou movimentos de contestação ou de até mesmo contradições ao longo de todo esse processo. Portanto, é interessante também a gente compreender, né, que essa amplitude teórica, né, destacada pelo professor Stephen Ball tem uma relação direta também com as proposições pós-modernas, né, que, a exemplo do mesmo livro recém-lançado, os autores destacam essa possibilidade de construção teórica, né, se é que existe essa possibilidade de construção ou de desconstrução teórica, né, acho que é melhor a desconstrução nesse sentido. Portanto, o que, né, Apel, e Gandin nos ajudam, né, a perceber que a teoria pós-moderna apresenta um grande desafio, principalmente por evidenciar aí vários pressupostos fundamentais. O que dizem, com frequência,
eternamente acalentadas, mas às vezes não examinadas na prática sociológica, mas óbvia e profundamente a preparação de narrativas grandiosas, totalizadoras, né? Explicações grandes, abrangentes e sistêmicas do social são interrompidas e evitadas pelo pós-modernismo, né? E acho que é uma das colocações que o Jefferson acaba de fazer aqui também, como, né, nós pensarmos esse uso reflexivo, né, e pensarmos esse campo analítico, né, que precisa ter várias fontes e instrumentos de análise que deem conta de responder a todas essas perguntas ou inquietações que nós temos como pesquisadores, como educadores, como professores, como atores sociais efetivos desse processo. E aí eu acho que, a partir disso, nós vamos entender também por que há uma abrangência dos conceitos norteadores dos pressupostos teóricos e metodológicos apresentados pelo professor Boll. Então, aqui eu procurei fazer uma síntese, mas temos outros, mas acredito que esses são os principais abordados, né, aí na sua obra, desde os anos de 1990 para cá. Acredito que o que tem tido uma grande influência, né, nas nossas pesquisas e trabalhos ainda é a discussão do ciclo de políticas, né, entendendo um processo de trajetória com os seus resultados e efeitos. A própria performatividade, que hoje, né, os trabalhos a respeito do mal-estar docente, das contestações e contradições que existem, né, e campos de resistência existentes dentro do espaço escolar, que envolvem a questão da performatividade, então como compreender essas tecnologias, a cultura, e como a performatividade ser entendida como um método de regulamentação. O próprio conceito de recontextualização, como esses discursos mudam, ou são reapropriados, ou são reconfigurados em diferentes espaços educativos e políticos. O próprio conceito de convergência, que também foi discutido aqui hoje de manhã, ou compreendido como essa invocação das políticas, né, e uso dessas tecnologias comuns nos espaços, né, globais, regionais, locais também. E, atualmente, ou mais recentemente, o debate acerca das redes políticas, que também foi destacado aqui. Entendendo essas redes como essas comunidades políticas, né, que foi apresentado naquele quadro, que é uma rede sem fim, né? A gente começa estabelecendo essas relações e essas redes vão se apropriando de discursos e espaços e que também, né, há uma dificuldade, uma complexidade para a gente conseguir compreender toda essa dinâmica que envolve essas redes. Aqui eu trouxe, acho que o desenho, né, do ciclo de políticas para a gente poder entender essa base e, a partir disso, então, acho que as próprias considerações do professor Stephen Boll sobre a sua obra na própria entrevista que é concedida, né, ao professor Jefferson Mainardi e a professora Marinês. Quando ele diz assim, né, eu tendo a me interessar pela maneira como as teorias se relacionam, ao invés do que pelas coisas que as separam. Então, é um grande desafio e é um exercício epistemológico muito, muito grande. Podemos contar diferentes histórias teóricas, podemos contar histórias sobre quão diferentes as pessoas são, mas você também pode contar histórias de como elas podem estar dizendo coisas semelhantes ou relacionadas. Então, o que é ouvir um gestor, o que é ouvir um professor, o que é ouvir um aluno, o que é ouvir um aluno, o que é ouvir os diferentes atores, né, que vivem os efeitos de toda essa política, de toda essa lógica e dinâmica da sociedade que nós estamos vivendo, seja na lógica cultural, econômica, política ou no campo ideológico. Aí ele diz o seguinte, né? Bourdieu, Weber, Foucault, Husserl, Bernstein eram pensadores de mente aberta, ao invés de fechadas, e não se consideravam fechados a outras influências. Então, esse é o grande desafio, até que ponto nós podemos estar abertos a diferentes influências, né? Quando muitas vezes somos muito fiéis a um campo de pensamento, a uma perspectiva teórica ou teórico-metodológica, e como possibilitar esse diálogo, já que essa dinâmica de sociedade, esse movimento histórico, né, que estamos vivenciando aí, né, nos últimos 15, 20 anos, não nos permite mais estarmos fechados a uma única lógica e perspectiva. Então, como compreendemos essa dinâmica existente?
E para fechar, então, né, se apropriando aí da introdução ainda escrita, né, por Applbaum e Gandin, os desafios que envolvem, né, a análise crítica e o analista crítico, que eu acho que é essa perspectiva que o professor Stephen Ball tem trabalhado e apresentado aí nas últimas décadas, né? Então, esse desafio de se pensar a análise crítica e o analista crítico que perpassa por um esclarecimento do modo como essas instituições educacionais, políticas e práticas estão ligadas a relações de exploração e dominação e às lutas contra essas relações, pensando essa sociedade numa dinâmica mais ampla. Examinar criticamente essas realidades atuais, então fizemos isso aqui hoje, no início da manhã, com uma estrutura conceitual e política que enfatize esses espaços, né, nos quais ações contra-hegemônicas podem estar ou estão acontecendo. Agir como secretários, e foi posto entre aspas, propositalmente, críticos, para os grupos de pessoas e movimentos sociais que estão envolvidos, porque estamos tão envolvidos nessa dinâmica que muitas vezes não paramos para refletir e analisar sobre esse processo. Desenvolver habilidades intelectuais e pedagógicas para lidar com as histórias e os debates a respeito das questões epistemológicas, políticas e educacionais, que é um grande desafio, né? Como é que nós fazemos esse exercício, estabelecemos essa inter-relação? Manter vivas as tradições teóricas. Então, embora, né, o movimento, né, de esclarecimento, de exame, mas como é que nós, né, convivemos com aquilo que já foi produzido com esse novo e, ao mesmo tempo, essa inter-relação das diferentes correntes. Não marginalizar habilidades técnicas, né, e agir de comum acordo com os movimentos sociais progressistas ou movimento contra os pressupostos e as políticas que analisam criticamente. Então, nós vimos que esses desafios, né, que envolvem a análise crítica, o analista crítico, são características presentes nos trabalhos de Stephen Ball. E é com, né, acho que esse espírito, né, que nós, então, iremos, no período da tarde, nos debruçarmos sobre esses aspectos que foram destacados aqui. Obrigada. Acho que a gente deixa para depois. Gente, por conta do horário, nós não vamos poder agora abrir para debates e discussões, que estamos em cima do nosso cronograma. Então, retornamos às 14 horas e depois do período das, acho que é 16 horas, nós podemos, então, abrirmos por um debate das questões que foram destacadas aqui no período da manhã. Um bom almoço. Me parece que há algumas informações na mesa, está aqui, né? Todo mundo recebeu, né, o papelzinho com o mapa, quem não é da Unicamp, de localização e, ao mesmo tempo, também a indicação de restaurantes aqui no campus e ao redor do campus que possa facilitar o deslocamento de vocês. Tá? Muito obrigada.